vez que eu pensava em reduzir sacola plástica, me vinha sempre a mesma questão: onde que eu vou colocar o meu lixo orgânico? Eu achava que compostagem era uma coisa tão complicada que no meu planner a minha meta para 2018 era estudar sobre compostagem, só estudar. E quem sabe um dia lá no futuro bem distante fazer compostagem. Mas aí eu conheci a Morada da Floresta, que é uma empresa que, dentre outras coisas, eles também trabalham com composteiras de minhocas. E aí eu resolvi experimentar uma composteira de minhoca, um minhocário. E eu descobri que o processo não é só tão mais simples do que eu pensava, mas é muito mais lindo do que eu pensava. E eu quero dividir com vocês. E eu sei que muita gente tem curiosidade, eu recebi vários comentários nos vídeos para que eu mostrasse como é que eu faço, como é que é a minha composteira, como é que é todo esse processo. E eu quero te inspirar com esse vídeo a de repente pensar em compostagem e enxergar isso como uma alternativa muito possível para você também. A compostagem com minhoca, além de o resultado dela ser o humus de minhoca, que é aquele adubo realmente muito bom para você colocar aí nas suas plantas, na sua horta, na sua cidade. Ele é muito rico em nutrientes. E o fato de ter as minhocas também, além do humus, faz com que acelere o processo de compostagem. Porque a compostagem sem minhoca é um processo mais longo. E a outra vantagem dessa vermicompostagem é o fato de que o excesso de líquido que vai sair dessa composteira, que é o chorume, ele é um biofertilizante muito poderoso que a gente também pode estar regando aí as nossas plantas e elas vão crescer muito mais bonitas e mais saudáveis também. O nome da minha composteira é Umi, esse é o modelo dela. Tem diversas cores, mas eu escolhi a cinza porque era mais neutra aí pra colocar dentro da minha casa. E o muito legal que a gente já começa por fora dela é que cada composteira representa 1000 caixas de leite longa-vida reciclados. Então assim, é muito incrível porque parece um plástico bem resistente e aquilo ali são caixas recicladas. A minha composteira é para uma família de até 4 pessoas e por isso ela só tem 2 caixas. Conforme aumenta o número de pessoas na família, essas caixas também podem ser aumentadas e elas vão sendo empilhadas com facilidade. Dá pra ver aí pela imagem que ela é super compacta e pequenininha, ela vai caber num cantinho da sua área de serviço, da sua cozinha ou uma área externa que seja coberta. No caso eu coloco aqui na cozinha mesmo. E eu tenho um pouco menos de 1,60 m e esse aí é o tamanho dela em relação a mim. No site da Morada da Floresta, eles disponibilizam tudo o que você vai precisar para sua composteira. Já pedi completo, então a minha composteira veio com um pouco de adubo, veio com serragem e veio com as minhocas californianas. Tem uma diferença entre as minhocas brasileiras e as californianas, é que as californianas, elas agilizam mais ainda o processo de decomposição do alimento. Essa caixa de cima é onde a gente deposita os resíduos que a gente vai acumulando durante a semana, ao longo dos dias, na nossa cozinha. Vocês vão perceber que ela tem um sistema muito legal aqui na tampa, que você pode encaixar a tampa na lateral da composteira, então você vai estar segurando o seu baldinho ali com seus resíduos e não vai precisar colocar a tampa no chão ou sem saber o que fazer com aquela tampa, você só encaixa ela ali no lado, é bem tranquilo. A caixa também é toda cheia de furinhos, tanto na caixa quanto na tampa, para não deixar abafado esse composto. Para fazer essa compostagem, você vai precisar ter um baldinho, um potinho, qualquer recipiente com tampa para que você vá colocando os seus resíduos. Então eu tenho um potinho do lado da minha pia, aquilo que eu jogaria no lixo eu vou colocando dentro daquele potinho, bem fechado, e quando esse potinho ficar cheio, tá na hora de colocar na composteira. O processo é bem tranquilo, você vai tirar todos os seus resíduos do seu pote, colocar num montinho na composteira, não precisa espalhar, coloca num montinho mesmo e vai cobrir com alguma matéria seca. Aqui no caso eu estou usando serragem, que eu acredito que seja o mais comum nos processos de compostagem, mas você também pode colocar grama, palha, folhas secas e até papelão, se ele não tiver nada com plástico. Teve um dia que a minha serragem acabou e eu cobri com papelão, picadinho assim, e funcionou muito bem. Só que eu acho que ao longo do tempo é mais fácil realmente ter a serragem. E depois é fácil também conseguir a serragem em madeireiras. Às vezes o preço é bem baratinho ou até de graça, dependendo da madeireira, e você sempre vai poder repor essa matéria seca. O legal da composteira é que, sério, ela não dá cheiro e nem bicho. Quando você cobre com a matéria seca, ela isola esse cheiro e também acredito que por isolar o cheiro, os bichos não conseguem saber que ali tem alguma coisa. Se você fizer da forma certa, não vai ter. Eu fiz uma besteira e coloquei o que não podia dentro da composteira e aí acabou dando bicho, mas é bem tranquilo de solucionar. A própria Morada da Floresta me deu todo o suporte, mandei foto pra eles de como é que tava e eles me deram todo o suporte. Peguei dicas também com algumas pessoas
pessoas que eu conheço que fazem compostagem. Geralmente quando dá algum bichinho é porque a gente não cobriu como deveria ou colocou alguma comida que não podia. Então vem um encarte com tudo aquilo que está liberado para colocar na composteira. Então eu tenho um desses encartes colados ali na minha cozinha e eu vou sempre me lembrando, se eu tiver alguma dúvida, eu consulto ele para saber se eu posso ou não colocar aquele material. Dentro dos alimentos que pode, a gente pode colocar cascas, talos de legumes, também pode colocar até filtro de café, casca de ovo, a gente pode colocar pães. Tem algumas coisas que a gente pode colocar de forma moderada, que são comidas cozidas, mas muito pouco cítrico também. Eu prefiro fazer o quê? Nos cítricos, para não dar problema. Como eu já tive problema com mosca por colocar coisas que não deviam, eu prefiro agora guardar realmente todos os cítricos para fazer aquela minha receita de desinfetante caseiro, que eu vou deixar aqui em cima também. Quando essa caixa estiver cheia, a gente vai trocar ela pela caixa de baixo. A caixa de baixo, quando você recebe a composteira, ela vai estar vazia, né? Então a gente vai colocar a cheia para baixo e a vazia para cima e vai continuar colocando os nossos resíduos como fizemos com a primeira. O que acontece é que quando você enche a sua segunda caixa, a de baixo vai passando pelo processo de compostagem e as próprias minhocas vão fazendo o seu trabalho. Quando elas acabarem o seu trabalho embaixo, elas vão procurar comida e vão subir para a caixa de cima. E essas caixas, elas têm furinhos nos fundos, as duas. Então, as minhocas conseguem subir pelos furinhos e continuar fazendo a compostagem na caixa de cima. E o que acontece? Quando as duas caixas estiverem cheias, significa que muito provavelmente o seu adubo já está pronto na caixa de baixo. E aí é hora de retirar o seu adubo para esvaziar a caixa e continuar enchendo com resíduo sólido. Para tirar o humus também é muito simples. Aqui no caso a minha caixa, ela tá pela metade de humus porque eu já tinha retirado um pouco e eu não tinha filmado. Então ela tá meio revirada, tá pela metade, mas eu vou continuar tirando o humus dela. A gente coloca no sol, porque aí as minhocas, como não gostam da claridade, elas vão lá pro fundo. E delicadamente a gente vai tirando com uma pazinha, sempre cuidando ao revolver a terra para não partir as minhocas ou machucar elas, né? Uma coisa muito importante é que não precisa ter nojo das minhocas. Eu estou falando isso aqui, mas o dia que a composteira chegou na minha casa, eu acho que eu demorei uns 2 dias para conseguir tirar as minhocas do pacote, porque eu tinha muito nojo. Mas conforme você vai mexendo e vendo o trabalho que as minhocas fazem, vocês vão ficando amigas. Então não tem por que ter nojo, até porque elas estão nos ajudando, elas estão fazendo o processo, fechando o ciclo aí da natureza e transformando aquele alimento em vida novamente, né, em forma de adubo ou do próprio chorume, então não tem por que a gente ficar com nojo da minhoca. Então na parte de baixo a gente tem toda a coleta líquida daquele composto. Todo o líquido que sai desse composto, então, ele vai parar nessa caixinha e a gente vai retirar pela torneirinha. Então é muito prático, não precisa ficar virando a caixa como algumas composteiras. Essa já tem a sua torneirinha, a gente abre e coleta o líquido. Aí você pode ficar com nojo, né? Chorume sempre foi uma coisa que a gente aprendeu a ter nojo, né? Aquele líquido nojento que sai do saco de lixo. Mas acontece que quando o nosso lixo está misturado lá com fralda, com absorvente, com papel higiênico, com qualquer outra coisa assim, ele vai sendo misturado e ele vai se tornando uma coisa tóxica, um líquido tóxico. Ele pode até, inclusive, trazer malefício para o solo. Por outro lado, o chorume que sai da composteira, ele nada mais é do que o excesso do líquido dos alimentos que a gente colocou lá. Então ele é um líquido muito mais puro e muito mais rico em nutrientes. Eu costumo coletar esse chorume e colocar em garrafas de vinho, garrafas PET, para reutilizar elas. E para que a gente possa usar ele como adubo líquido realmente nas nossas plantas, a gente pode diluir ele em água, de 8 a 10 partes de água para 1 parte de chorume. Então ele rende muito, você pode distribuir. A minha composteira veio com rodinhas, que é muito útil para você passar de um lado para o outro, se precisar levar lá fora e tal. É muito legal, eu simplesmente tenho me apaixonado pela minha composteira. Não me vejo mais não fazendo compostagem, porque realmente é muito simples. E assim, as minhocas elas ficam até 3 meses sem se alimentar. Então, se você for viajar e tal, você pode deixar sua composteira ali sem problemas. Então é isso, espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos como funciona o processo. Ele é muito simples, sério, é muito simples. E na verdade só tem coisas boas, né? Vida gerando vida. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aqui embaixo. E eu vou deixar o site aqui da Morada da Floresta para vocês conhecerem os produtos deles. Eles são a mesma empresa dos meus absorventes de pano, que eu sei que vocês gostaram muito. Não esquece de dar uma passada lá na Morada, conferir os produtos deles e a composteira também. Se inscreve aqui se não for inscrito, ativa as notificações e me segue no Instagram, @simples. Até mais!